quadradinhos pequenos seria o tamanho da saia, né? Por exemplo, esses dois quadradinhos que tem, você está perguntando? Isso, esse maior. Esses dois quadrados que tem são o desenho técnico da saia. Não, eu estou falando referente ao quadrado do tamanho ainda. Deixa eu dar uma olhada. Ai, peraí, que tem gente... Por exemplo, aqui, ó, nessa linha aqui, colocava o nome da saia e aqui do lado o tamanho tipo 36, 38. Ah, isso. Não, pode deixar em branco mesmo. Eu só deixei ali para vocês verem quais informações que possui a ficha técnica, tá? Tá. Aí vocês podem, ou quem quiser, por exemplo, não sei como utilizar no Corel, o aluno pode jogar a ficha técnica para o Corel e colocar o nome pelo Corel Draw mesmo. Se não quiser, por exemplo, imprimir, escrever à mão e depois tirar uma foto para mandar, se quiser jogar no Corel e preencher pelo Corel, não tem problema, tá bom? Se quiser fazer no Painting também, não sei, a parte de preenchimento, que tem que digitar, não tem problema. O único problema maior mesmo seria o desenhinho que vocês iriam fazer. Mas fica a critério de vocês como vocês vão fazer esse preenchimento, tá bom? Tá. Ô, professora, e, por exemplo, na matéria-prima tecidos, essa referência é sobre se é malha ou tecido plano? Na verdade, você vai pôr, por exemplo, se você fosse fazer a saia que vocês estão fazendo com a Fabiola, vocês iriam fazer ela o quê? Em algodão, em jeans, em sarja. Vocês vão pôr meio que fictício essa parte, tá? Fica a critério de vocês. Tá. Tá bom? Sim. Aí, se for algodão, procura na internet uma composição, tipo da sarja, procura uma composição. Eu quero fazer ela em elastano. Não sei, fica a critério de vocês, tá bom? Então, eu coloquei em material, o Oxford, o tecido. Aí eu coloquei a composição dele. Isso mesmo, perfeito. Aí, referência, pode colocar uma referência, escolher ou a referência que tem no site, por exemplo, sabe? A referência do produto, se vocês acharam. Ou, se não, coloca fictício também. Tá. Mas a ideia da ficha técnica é vocês entenderem como que é o preenchimento e quais as informações importantes que ela deve conter. E em relação ao preço, pode colocar o preço do metro, ou não? Isso, exatamente, preço do metro. Tá. Uhum. E, por exemplo... não, pode falar. É só para perguntar que eu entrei agora, qual que é a saia que é para fazer? Vocês escolhem uma das saias que vocês estão fazendo com a Fabiola. Beleza, obrigada. Imagina. Mas, por exemplo, em relação a aviamentos, tem vários tipos de zíper. Tem que especificar o tipo do zíper? Isso, vamos supor, você vai pôr um zíper invisível, você vai colocar um zíper de metal, vai pôr um zíper de nylon, tá? Especifica o tipo do zíper, sim. Porque, por exemplo, eu coloquei lá no site que eu encontrei, tinha tipo zíper fixo invisível. Perfeito, isso mesmo. É esse mesmo? Tá. Isso. Uhum. Obrigada. Ô, Pro. Oi. Que nem, por exemplo, se for fazer uma saia com cinto, o cinto é do mesmo tecido da saia. Aí tem que especificar como acessório? Porque assim, provavelmente, dependendo da empresa, por exemplo, eles podem ser que eles façam uma ficha técnica só para o zíper, entendeu? Se o zíper for exatamente com os mesmos objetos, aí não tem problema. Aí, por exemplo, iria colocar lá no desenho técnico, ia fazer a saia com o zíper, com o cinto. Aí sempre tem a parte da ficha técnica que a gente tem observações. Isso. E nessas observações, você vai explicar que esse cinto é feito na medida tal,
enfim, o cinto tem, sei lá, 1,20 por 7. Certo. Tantos, onde tem o furinho do cinto, você vai utilizar ilhós, não sei. Aí na descrição, a descrição é justamente para esse tipo de item, tá? Eu ia colocar cinto com ilhós e fivela. Perfeito, isso mesmo. Mas eu não sabia que tinha que colocar a medida do cinto. Tem que pôr, porque senão eles não vão saber como fazer essa medida. Se você quer um cinto largo, se você quer um cinto fininho, tem que ter essa especificação também. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, Maitê. No caso, no desenho da saia, eu tenho que colar e copiar o cinto à parte para você ver o cinto separado ou não precisa? Não, pode pôr ele incluso já no desenho, tipo, como se tivesse vestido, né, na saia, você diz. E aí, nas especificações, coloca a medida, não tem problema. Então tá bom. Tá joia. E, mais uma informação. Ele no avesso, é que nem o avesso é cinza. O avesso da saia, eu não lembro. Não lembro. A saia, ela é dupla face, é isso? Não, então, não tem a frente e costas, né? Que nem nas costas, geralmente, toda peça tem o avesso, né? E para mim identificar esse avesso para você, o avesso não, a parte interna da saia, né? Que seria forro, alguma coisa que você for identificar que é por dentro da saia, não é em cinza que pinta? Lá na matéria-prima, você vai colocar assim, ó, tem a parte da matéria-prima, que você vai colocar os itens, não tem? Vamos supor que a sua saia é feita de jeans, tá? Então, você vai pôr lá jeans. Aí o forro, se ela tiver forro, vamos ser, o forro é algodão. Você vai pôr algodão. Aí você pode pôr como tecido principal jeans. Tecido sim. Algodão, forro. Aí você especifica. Tá. E no desenho, Maitê, no córeo, no caso, as costas da saia, por exemplo, põe um zíper no meio, uma saia social, por exemplo. Como eu identifico para você a parte de dentro? Essa é a minha dúvida. Como assim a parte de dentro? Não entendi. Porque, não teve o corpete que a gente fez? Tem a parte cinza, né, atrás, que eu tô vendo que é o avesso da peça. Tem que ver se a sua saia, ela tem uma parte que aparece de avesso dentro do desenho técnico. Por exemplo, então uma parte da saia que, sei lá, a parte da frente é mais curta que a parte de trás. Entendi. No desenho técnico, na parte frontal, vai aparecer aquele pedacinho do avesso na barra, porque a parte da frente é menor que a parte de trás, entendeu? Entendi. Agora você tirou minha dúvida. Isso, agora se a saia não tiver algo específico, não precisa pôr, porque ele realmente não tem. Então, essa é a minha dúvida. Eu falei, meu Deus, eu vou colar e copiar a saia, eu vou só tirar a fivela, vai ficar costas da saia. E como é que eu vou pôr o cinza? Aonde aqui? Eu não estava entendendo. Que às vezes não tem mesmo, Lu. Se não tiver, não precisa pôr. Às vezes aparece um pouquinho do cinza no desenho frontal, no cos, por exemplo. Tem nem calça jeans, às vezes a gente calça quando a gente vai fazer, aparece ali no cos um pouquinho a parte cinza, entendeu? Entendi. Tá joia, Pro. Obrigado, viu? Saia reta provavelmente não vai ter mesmo. Não tem, eu tava tentando entender isso aí. Obrigado. Imagina, Lu. Maitê, oi. A ficha técnica você só tem em JPG? Tenho em outros formatos. O que você precisa? Acho que a Lari queria em doc. Tem? No Word? No Word, Mas aí é só ela abrir o Word e jogar. Tipo, arrastar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Porque ela não tá conseguindo falar, ela só escuta. Fala que eu escuto. Pode abrir.
Peraí, Maria, eu vou colocar o seu microfone no mudo, tá? Quando você for me chamar, ativa ele, tudo bem? Tá, Pro, pode colocar. Tá dando ruído, tá? Lari, você pode só dar por exemplo, você vai na área de trabalho, na pasta onde está a ficha técnica que você baixou, dá um Ctrl C nela, abre o Core e dá o Ctrl V. Ela vai abrir a imagem dentro do Word. Acho que ela já entendeu já. Belezinha. Agora que eu vi as mensagens aqui. Maite, Oi, Lê. é a Andreine. Oi, Andrei. Na mesma vozinha. Fala. Essa ficha técnica, ela tem frente e verso? Ou é só a frente? Ó, Dre, são duas fichas, tá? Porque tem uma ficha com os itens e a outra ficha com a sequência operacional. Se você quiser imprimir frente e verso, não tem problema, mas para mandar, você vai ter que mandar foto, então vão ficar dois arquivos de qualquer forma. Uhum. Não, eu tava fazendo no Corel. Eu Ah, passei tudo pro bem. Não, Corel. pode pôr duas páginas, sabe? Duas, como se fossem duas fichas, no caso. Isso, pode pôr como duas fichas, não tem problema. Ok, obrigada. Imagina.
Gente, vocês querem que eu faça o desenho técnico da saia reta aqui no Corel para vocês irem vendo? Sim, Sim, por favor. Sim. por Deixa eu favor. abrir aqui, aí eu vou fazendo, tá? Só um pouquinho. Bom, abriu aqui, deixa eu olhar para vocês. Tá aparecendo o Corel aí para vocês? Tá carregando ainda, Sim. Pro. Ó, a saia reta, ela é bem simples, tá? A saia vazia, o que vai mudar vai ser a parte da barra mais, ok? Então, lembrando que todo o pessoal que não tá fazendo aula de desenho técnico, né? Vou dar as explicações aqui antes. Todo desenho técnico, a gente faz primeiro um lado, e aí a gente copia e cola para fazer o lado seguinte. Para a gente ter um desenho simétrico.
tá? A gente só não faz esse passo a passo se for específico da peça ela não ser simétrica. Então, nunca quando a gente vai fazer um desenho técnico, a gente faz o desenho todo de uma vez, ok? A gente sempre faz um lado, depois faz o outro. Então, aqui na minha base que eu já tenho ele divididinho no meio. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou pegar a minha ferramenta Bezier. Vou começar pelo meu cos, tá? Então, vou vir aqui no centro. Cintura. Ó, eu tô supondo que a saia que vocês estão fazendo, ela é alta, tá? Então, tô fazendo uma saia cintura alta. Se vocês forem fazer uma saia diferente, vocês vão fazer do modo que vocês estão desenvolvendo aí, ok? Então, 1, 2, vou colocar aqui uma saia mais compridinha na base do meu joelho, meio e subir. Lembrando que o meu último ponto vai finalizar em cima do primeiro. Então, fechei, tô com a minha base fechada. Vou vir na minha ferramenta de forma. Vou dar um clique, converter em curva e vou subir ela aqui, ó. Com a minha ferramenta de forma, eu consigo editar. Então, eu vou puxar uma régua para eu poder arrumar ela aqui, ó. Arrumar aqui também. Então, já tenho a minha base inicial. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou copiar e colar. Vou vir aqui, ó, e espelhar horizontalmente. E vou arrastar a minha base para a lateral. Pintar uma peça dentro da outra, ok? Então, arrastei a minha base, vou selecionar os meus 2 itens, modificou a minha barra de ferramentas aqui em cima e eu vou ir em soldar. Soldei e virou uma peça só. Então, vou vir aqui na ferramenta de mão, fazer a minha costura. Então, vamos supor, se eu tiver uma saia aqui de malha, geralmente vocês vão utilizar a galoneira para fazer a barra. Então, vou fazer uma barrinha dupla porque eu vou utilizar a galoneira, tá? Isso na minha saia. Se vocês não forem utilizar a galoneira, vocês vão colocar outro tipo de costura e assim vai. Ah, a minha barra é grande. Tudo bem, então vai aumentar a barra aí para fazer a costura. Então, tudo isso vai a critério de vocês. Não faz mal que tá um pouquinho fora do corpo, tá? Vou pegar minha ferramenta aqui, ó, retângulo. Vou fazer o meu cos. Ah, o meu cos é grande, o meu cos é fininho. Também vai a critério de vocês. Fiz o meu cos para eu poder editar essa forma, como ela é uma forma pronta. Vou vir aqui, converter em curva. Eu vou converter aqui, ó, vou dar arredondada. Ferramenta de forma. É a mesma coisa que a gente utilizou em todas as aulas. Vou dar uma arredondadinha, deixa eu pintar ela aqui. E a minha costura tá embutida? Não, a minha costura tá visível? Ah, a minha costura vai estar visível. Então, eu vou pegar minha ferramenta de mão livre. Lembrando que na minha saia eu vou ter 2 costuras. Vocês é que vão me dizer quantas costuras vai ter na de vocês, ok?
Ah, como que é o fechamento da minha saia? Deixa eu jogar ela pra cá. Ah, é um zíper invisível. Ah, não. A minha tem um zíper visível. Então, vou pôr aqui um zíper visível. Peraí. Deixa eu arrumar só o cos dela. Deixa eu tirar as duas daqui. Deixa eu tirar o meu manequim. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E vou espelhar verticalmente, ó. Vou dar um Shift Down. Tá, aqui tá a frente da minha saia e aqui está as costas da minha saia. E nas costas da minha saia, ó, achei o centro. Quando a gente coloca o mouse, ele já acha aqui, ó, centro. Meu zíper tá nas costas, não quero que ele fique na lateral. Vou vir aqui no finalzinho, ó. Posso ou fazer o meu zip desta forma, que é uma forminha simples, e a gente já vai especificar que eu tenho um zíper aqui. Pronto, finalizei a minha saia. Vou pôr um na frente e um nas costas. Ou, se vocês quiserem fazer um zíper mais elaborado, vou colocar aqui normal. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessa minha linha. Vou deixar ela mais grossa. Tá? Ah, eu vou pôr um zíper de metal. Quero copiar outro. Peraí. Estou fazendo mais elaborado, tá? E vocês vão pensar como vai estar o de vocês. Pronto, tá aqui o meu zíper de metal. Ok? A saia reta é a mais fácil de fazer aqui no Corel. E aí vocês vão especificar, por exemplo, quem tem um cos maior, que nem o da Lu, tem cos
Aí tem ainda um cinto. Lu, o cinto, se você for querer fazer no couro, ele vai do mesmo jeito que a gente faz o regulador do corpete. Ai, eu não estava copiando. Tá copiando ele. Ainda bem que você está fazendo aí. Para mim ver de novo. Tá? Mas se quiser, é a mesma coisa, tá? Tá bom, tá bom. Mesmo Eu esquema. só queria, Maitê, como que eu faço, por exemplo, tem a fivela, não tem? Aquela partinha, o cinto tem que passar entre a fivela e continuar, né? Você tem como fazer essa fivelinha aí para mim ver, por favor? Claro, vou fazer aqui, peraí. Obrigada. Ó, fiz o retângulo, peguei a ferramenta de forma para arredondar as lateraisinhas dele, fazendo a fivela, tá? Deixa eu mudar de cor as coisas, que é para não confundir a gente aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V para fazer outra fivela. Vou clicar no objeto de dentro, pressionar o Shift, clicar no objeto de fora e vou aparar. Então, se eu pintar ele aqui, ó, a gente vai ver que a minha fivelinha tá de outra cor. Ficou um pouco magrinho aqui, mas depois vocês verificam antes de fazer a paragem. Fala. Obrigada, Maitê. Obrigada. Mas... e tem aquela parte daqui, hein, Lu? Não esquece, quer ver? Por favor. E agora é nível hard. Peraí, deixa eu lembrar. Que tem que pôr o pininho. A gente vai vir aqui, ó. Pegar a ferramenta de círculo. Aí a gente vai fazer os... Vamos supor que a gente vai fazer os furinhos do cinto, tá? No meio. Maitê, eu fiz com aquela bolinha lá de baixo, a eclipse. Tá errado? A mesma, essa mesma, a elipse aqui, ó. Essa daqui, elipse, né? fala, né? Eclipse. Ó, Uhum. eu peguei a ferramenta elipse e fiz a bolinha. Guarda essa elipse que você vai precisar fazer os outros furos. Mas aqui, o que eu vou fazer? Vou com ela selecionada. Vou pressionar o Shift, clicar no cinto e vou aparar, ok? Então, eu fiz um buraquinho no cinto. Aí eu vou vir aqui, ó, com a ferramenta retângulo e vou fazer o pininho que sai do cinto. Vou até deixar ele de amarelo. Fiz o pininho, vou clicar na fivela, pressionar o Shift, clicar no cinto e vou dar um Shift Up. Ai, peraí, não ficou. Deixa eu lembrar. Vou tentar para frente. Já sei. Aí. Vou ter que cortar ele. Deixa eu fazer aqui, aí eu faço o passo a passo de novo, tá? Só para organizar minha ideia aqui, como eu não estava preparada. Isso. Vou pegar um retângulo. Ó, eu vou pegar a bolinha do cinto que a gente fez e vou colocar ela em cima de um quadrado, tá? Vou aparar este quadrado, que eu vou utilizar... Opa, fiz interseção. E vou aparar o quadrado.
que eu quero, que ele vou usar ele de forma para eu cortar o pininho, tá bom? Então, eu aparei o quadrado, fiz a forma da bolinha. Aí, eu vou vir aqui no meu pininho. Vou colocar o quadrado em cima, pressionar o Shift, clicar no pininho e vou aparar ele. Na verdade, assim, ó, no desenho técnico mesmo, a gente não tem tempo de ficar fazendo esse tipo de coisa, tá? Dentro de uma produção. Se vocês pararem para fazer isso, o chefe de vocês vai matar vocês. Vocês vai ficar fazendo detalhe bobo, que na hora da modelagem não vai fazer diferença nenhuma para modelista. O importante é você mostrar qual que é que ali tem um cinto, esse cinto tem uma fivela, e na ficha técnica vai estar especificado o código dessa fivela para ela saber que fivela que vai ser utilizada dentro da modelagem. Então, teoricamente, vocês não precisam explorar, fosse uma fivela borboleta, cheia de pedra, não precisa ficar desenhando isso na ficha técnica, porque não dá tempo disso na produção, tá? Então, se você especificou que nesse cos dessa saia tem um cinto, qual que é a largura desse cinto referente ao cos? Isso tem que estar especificado para a modelista entender como que ela vai fazer a modelagem, isso é importante. Mas que ali tem um cinto e na parte da descrição dos materiais tem o código dessa fivela que vai ser utilizado, ela já tem as informações. Então, não tem por que ficar fazendo desenho minucioso disso, tá bom? Tô fazendo aqui para a gente fazer graça e porque faz parte de vocês aprenderem esse tipo de coisa dentro do CorelDRAW também, tá bom? Mas para uma ficha técnica mesmo, nem dá tempo. Por isso que a gente até muitas vezes faz esse tipo de cursor do zíper, que é para indicar que tem um zíper ali, porque não dá tempo de ficar desenhando o cursor também, tá bom? Obrigada, viu, Maitê? Imagina, não. Eu achei bem difícil mesmo, é muito complicado, realmente. Na correria ninguém faz isso aí, não. Na próxima aula do Corel, a gente vai começar a entrar nesses detalhes, mas isso para vocês faz parte do CorelDRAW mesmo. Mas para uma ficha técnica mesmo em si, não tem por que ficar fazendo isso, porque não vai fazer diferença para a modelista ter esse desenho, ela nem vai olhar, na verdade. Tá, joia. Obrigada, então. Obrigada. Maitê, como que eu posso colocar o desenho de uma pence atrás? Uma pence? Vai pegar... É só a pence ou é tipo uma prega? Só a pence. Só a pence. Aí você vai pôr desse jeitinho aqui mesmo, ó. Vai pegar a mão livre. Provavelmente vai estar aqui, né? Aí copia e cola para ficar as duas iguais. Aí não vai pôr costura, não vai pôr nada, tá bom? Porque se é preguinha, a gente coloca dois... Quer ver? Deixa eu fazer um aqui, às vezes se alguém estiver fazendo com prega. Quando é prega, a gente indica dessa forma, ó. Quando é pence, só o tracinho. Porque não tem costura lateral, não tem nada. Então, a modelista vai saber que ali tem a pence. Tá. E na hora da descrição, a gente tem que descrever quantos centímetros tem a pence? Olha, geralmente, esse tipo de coisa, a modelista tira porque já tem digamos assim, já tem uma modelo de prova específica da confecção e que o manequim daquela confecção, que nem a gente tem marcas específicas que a roupa tem um caimento melhor no nosso corpo, certo? Isso porque cada marca tem um manequim específico, usa um tipo de modelagem, digamos. Então, teoricamente, quando a modelista vai tirar a modelagem da saia e ela sabe que ali tem uma pence, ela já sabe o tamanho correto para a saia ter um caimento legal para ficar no padrão da empresa. A não ser que seja algo muito específico, que você quer uma pence que você quer que faça um efeito, que vai ficar pontudo, sabe? A não ser que seja algo muito específico, senão não tem necessidade. Tá.
Pessoal, essa parte do fornecedor e preço, é obrigatório colocar? Ah, você pode, por exemplo, tá? Se você foi pesquisar alguma coisa na internet para ver, que nem a Maria falou que a saia dela estava fazendo em Oxford. Então ela foi lá, viu o preço, pesquisou na internet um lugar que tinha um Oxford para ela pegar a composição e aí teoricamente ali já tá o fornecedor, certo? Porque você entrou na internet para pesquisar, então põe uma loja X aí, se você quiser, a loja que você pesquisou. Essa ficha técnica que a gente está fazendo, alguns itens são meio fictícios, então não vai fazer diferença nessa daí. Maite, como seria o zíper invisível? É aquele primeiro que você fez? Isso. Deixa eu deixar dos dois jeitos aqui para vocês. Peraí. Aí você vai especificar lá que tem um zíperzinho invisível, tá bom? Ou se for na lateral, se o zíper for na lateral, a gente só vem aqui, ó, no cursorzinho e coloca onde ele tá. Ah, tá. Que esse seria o lateral, né? Isso. Aí, no caso, ele nem teria mais nada, só o cursorzinho mesmo. Tá, e por exemplo, referente ao acabamento na overlock por dentro, coloco na descrição, né? Tudo direitinho. Isso, lá na sequência operacional, Má. Ah, na sequência também coloca? Isso, porque aí na sequência operacional, quando você vai pôr como é que você faz a barra, você vai incluir qual é o acabamento que você está colocando lá, que é igual eu expliquei na aula passada, que é o número da costura, do overlock e a máquina que você está utilizando. Tá, é que eu também coloquei na descrição. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema ter um pouco de informação a mais, tá bom? Tá, obrigada. Aí tem outra pergunta. Na parte Pode falar. Do tamanho, eu coloco as medidas da saia? Isso. Não, no tamanho, não. Essa ela é PMG. É isso que você está perguntando? É, na segunda página. Deixa eu abrir aqui agora. Deu branco. Peraí. Deixa eu abrir a ficha, peraí. Que aqui vem com a sequência operacional. Eu acho que é só a grade de 38, 30, 40. Peraí, deixa eu olhar. É tipo aqueles que montam busto P é tanto, N é tanto. Peraí. Oh, meu pai, cadê a ficha? Peraí, tá? Isso. É, por exemplo, tamanho 38, 10 unidades, 40, 5 unidades, sabe? É a grade, essa daí. A grade de unidades. Vocês não precisam preencher no caso, tá bom? Às vezes a grade, ela fica na frente, na página inicial também. Então, vai mudando de uma ficha para outra, tá? Tá. Aí na sequência operacional é tipo, tem que escrever
O modelo tem uma pinça de 4 centímetros, essas coisas? E não, você vai pôr assim, ó, por exemplo, iniciou fazendo, você iniciou primeiro fechando as laterais, certo? Quando vocês fazem a saia, o que que vocês fazem primeiro? Por exemplo, primeiro fechei a lateral. Aí qual que foi o ponto que você utilizou e a máquina? Aí aplicação de zíper, qual que foi o ponto, qual que foi a máquina? Depois vem o cos, qual que foi, tipo, fechamento de cos, aplicação de cos, não sei, tinha um bolso, se a saia tem bolso, passaderia do bolso, barra do bolso, pesponto do bolso, aplicação do bolso na parte inferior. Aí depois vem o fechamento. Então, cada peça tem uma sequência. Aí eu quero que vocês pensem para ver qual seria a melhor sequência para fazer a construção da peça que vocês estão colocando aí. Tá? O Maite, eu coloquei assim, costura, reforço do lado da costura da overlock. O tecido plano, ele precisa ter esse reforço ou não? Ou a overlock, ela não se abre no tecido plano? O tecido plano, ela se abre sim, Má. Tá. Uhum. Só não há malhas, né, que não se abre. Isso, só a malha que não. Tá. No caso, quando a gente usa o overlock em tecido plano, ele é mais para dar acabamento, sabe? Para não desfiar, enfim. Então tem que ter a parte do reforço ou da aplicação da máquina reta, né? Uhum, sim. E o tempo também pode colocar? Pode pôr sim. Tá, obrigada.
Maite, Oi. eu tô fazendo aqui e na parte de aviamentos a minha saia tem só o zíper. Aí em composição, o que que eu coloco? Tipo, Esse seu zíper é do que você tá fazendo? Ele é de metal, niquelado, dourado, ele é de nylon? Como que ele é? Ele é de plástico? zíper invisível é de metal, né? Isso. Assim, o cursor dele é de metal, mas o zíper em si, ele é de nylon. Então você pode pôr que ele é de nylon lá. Ah, tá. Obrigada. Imagina. O Maite, Oi. eu coloquei o cursor em zinco. Tudo bem. Tá correto? No site Aham. não, isso. Pode ser, não tem problema. Tá. Mas você saberia explicar o que é zinco? É um tipo de metal também, né? Eu vou olhar direitinho e te dou um retorno. Mas espera Tá. só um pouquinho, para eu ter certeza no que eu tô te respondendo.
Maite. Maite, volta do banheiro. Maite. Maite. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, eu tava aqui, é que acho que eu mexi na tela e o meu microfone dá pau. Diga. Vou te perguntar. Na parte da cor, você prefere que eu procure o número da cor ou coloque só o nome? Pode pôr seu nome. Geralmente a gente coloca um código mesmo, tá? Que é específico do fornecedor. Mas pode pôr só o nome nesse caso. Geralmente o pessoal coloca às vezes o número do Pantone, enfim, tá? Mas no de vocês pode colocar só a cor mesmo. Maitê, Oi, Lu. tem que postar ainda hoje a prova toda pronta ou pode ser até amanhã? Não, pode ser até amanhã, não tem problema. Tá bom, obrigada. Tá bom? Tá bom.
Maite, aquele zíper de moletom embaixo, tem algum acabamento para mostrar que é ele? Zíper de moletom daquele trator, você diz? É, daquele que solta as duas partes. Ah, pode fazer daquela forma que eu fiz o zíper mais elaboradinho, sabe? Tá. Aí você coloca lá na informações de materiais que é um zíper trator, destacável. Tá. Mas deu de novo. Tá. Deixa eu te perguntar, eu consigo te mandar pelo CorelDRAW? Consegue. Porque o meu CorelDRAW venceu hoje. Ele não quer deixar eu exportar, nem salvar, nem fazer. Faz o seguinte, você vai fazer uma gambiarra, tá? Porque se ele vem, você não consegue exportar, você não vai, provavelmente não vai conseguir salvar como também, né? É. Você vai dar um print na tela, aí você vai colocar no Painting e salvar como PNG. Então, eu fiz o print, só que ficou muito ruim a imagem. Não faz mal, pode mandar assim mesmo, tá? Não tem problema. Sabe? Fica bem.
Se não tiver beneficiamento, deixa em branco lá, né? Isso. Ai, Maite, eu tô achando ela tão pobrinha. É que se não tem muita coisa. Só tem o zíper e o tecido? É isso mesmo. A linha Tem entra mais em coisa, aviamento? pode colocar para não ficar tão pouca coisa. Tá. Maite, Oi. na linha a gente especifica, tipo, se é de poliéster ou alguma coisa? Pode especificar, é importante. Se é, geralmente a empresa já tem as linhas que utilizam para cada tipo de maquinário, tá? Mas se tiver alguma, geralmente se tem alguma linha específica para fazer um pesponto, enfim, que o designer quer que seja algum elemento à parte dentro da peça, aí a gente coloca essa especificação na ficha técnica, senão nem precisa. Tá bom, então.
Rodrigo, A sequência operacional vira um texto mesmo ou é só o meu? vira um texto mesmo, Tatá. Misericórdia! Nunca tive que pensar tanto na minha vida. Tem que colocar a especificação de tipo de máquina? Tipo overlock? Tem. Maite, Oi. eu escrevi